Seja bem-vindo a mais uma aula de panorama bíblico do Antigo Testamento. Esse é o quinto livro do Pentateuco, que se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. É bom poder contar com a sua participação. Desejo a você uma ótima aula. Então, chegamos no nosso quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, e assim a gente já vai fechar o bloco do Pentateuco. Acho interessante a gente só lembrar e repassar um pouco dos livros que nós já estudamos, para tentar fazer um panorama um pouco mais claro a respeito do que a gente tem visto. Então, nós começamos o nosso estudo no livro do Gênesis, onde nós separamos o Gênesis entre 4 eventos e 4 pessoas. Então, os primeiros 4 eventos do livro de Gênesis, nós temos a criação, onde Deus deixa a sua criação, dá autoridade para a sua criação exercer governo através do seu próprio nome. E logo como consequência, ou na sequência dessa criação, nós temos a queda, que é a entrada do pecado e essa falha humana. Depois nós temos o dilúvio e a Torre de Babel. Então nós temos o pecado entrando na humanidade, nós temos um grande problema. Nesses 4 primeiros eventos, nós temos um pouco mais de enfoque sobre a raça humana e sobre histórias a respeito da criação, esses grandes enredos. Na segunda parte do livro de Gênesis, nós temos a respeito já dos patriarcas, nós temos Abraão, Isaque, Jacó e José. Então agora nós temos um plano redentor, esse Deus indo em resgate a essa sua criação perdida. Nós temos a solução para o problema gerado nos 4 eventos iniciais do livro. Enquanto no primeira parte nós tínhamos mais esse enfoque na raça humana, agora nós temos mais um enfoque na raça hebraica, nesse povo que Deus vem separando e vem separando o seu remanescente. E embora a primeira parte é mais histórica, agora essa segunda parte ela é mais biográfica, vai falar um pouco a respeito. Assim a gente fechamos o livro do Gênesis em José, quando José está como governante do Egito e ele acolhe a sua família. Assim nós entramos no segundo livro, que é o livro do Êxodo. No Êxodo, o povo está escravo durante 400 anos, vivendo no Egito, sendo oprimido, sendo castigado. Então, nós temos o grande evento da libertação. Nós temos a Páscoa, que é a celebração dessa libertação através de Moisés para o povo. Nós temos a aliança lá no Êxodo 19 e nós temos os 10 mandamentos para esse povo. Nós temos também um pouco a respeito do tabernáculo, a rebelião do bezerro de ouro, também um episódio difícil de se esquecer. Deus está tirando esse povo do cativeiro, está tirando esse povo de ser escravo e por um momento eles se esquecem de Deus e vão adorar outros deuses. Deus está sempre ali por perto para tentar resgatar esse povo, para tentar cuidar desse povo, para que eles não se percam novamente. Assim nós entramos em Levítico, que o principal assunto é a santificação. Então agora, esse povo que era escravo, os patriarcas que estão vindo crescendo de geração em geração através da promessa, agora eles estão caminhando para ser uma nação santa, uma nação separada, um povo especial de Deus. E isso encarrega esse povo de uma missão especial, que é exercer sobre o nome de Deus domínio na terra. E por conta desse ato salvador de Deus. Lá no Levítico 22, de 32 a 33, diz assim: Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o seu Deus. Então, tendo aceitado essa essa libertação de Deus, agora essa nação, esse povo é encarregado de responsabilidade. Então Israel aqui está aprendendo a exercer essa responsabilidade, essa santidade de Deus como posição e como condição. Como posição, enquanto os seus vizinhos faziam culto aos deuses falsos, Israel separava
os sacrifícios, os sacerdotes, o tabernáculo e o dia santo, para mostrar que eles eram um povo separado, um povo diferente, que serviam ao Deus verdadeiro. E como condição, tem a questão da pureza moral, da retidão, que eram exteriores que eles deveriam viver e dar conta a respeito do que Deus tinha para eles. Então, você percebe que Deus sempre está trabalhando a sua criação para que eles vivam aquilo que Deus tinha como primeira meta, ou primeiro sonho, ou aquilo que Deus sonhou lá no jardim. É sempre um Deus todo-poderoso tentando trazer a sua criação e livrando os seus próprios filhos do sofrimento. Em Números, nós vemos a questão do serviço. Um dos propósitos do livro de Números é mostrar a falta de fé do povo e como ela retarda o cumprimento das promessas de Deus. O povo estava pronto, organizado para entrar na terra prometida, mas a falta de fé os levou a retardar quase que por 4 décadas essa conquista. Então o povo está sendo obediente e o povo tem prosperado. De repente eles chegam de frente à terra prometida, a terra que mana leite e mel, desde lá dos patriarcas, a promessa que foi feita lá no Gênesis 12 a Abraão, que a nação, que o povo dele cresceria e se tornaria muitos e eles teriam uma terra. Então eles estavam de frente para essa terra. Nós temos o episódio de Números, onde os espias vão lá ver essa terra, olhar essa terra e voltam com o relato de 12 espias, apenas dois dão respostas positivas, dizendo: olha, o Senhor já nos prometeu essa terra, então a gente tem que ter coragem, a gente tem que entrar, a terra mana leite e mel, a terra é boa, mas os outros 10 diz que lá era uma terra de gigantes, onde eles pareciam como gafanhotos diante desse povo que morava lá, porque não era uma terra vazia, era uma terra habitada, a qual eles deveriam conquistar. Então, diante dessa desobediência do povo, eles ficam ali rodando durante um bom tempo no deserto. E como castigo, essa geração, a não ser Josué e Caleb, que são os dois espias que dão um relatório positivo, eles não entram na terra, todos eles morrem nesse meio caminho. Eles ficam para trás. Então, quando nós entramos no Deuteronômio, que é o livro que nós vamos estudar hoje, o último livro do Pentateuco, eles estão se organizando para entrar definitivamente agora na Terra Prometida novamente. Mas essa geração que está para entrar não é a mesma geração que se defrontou lá na frente, lá atrás, com os espias, porque esse povo já tinha morrido praticamente tudo. Então é uma nova geração. Então qual que é um dos objetivos do Deuteronômio? Ele precisa relembrar essa geração nova de tudo aquilo que Deus já fez pelo seu povo. Então, 40 anos no deserto, essa nova geração surge, esse novo desafio, e vai surgir também um novo líder, porque Moisés começa no Deuteronômio a deixar os seus últimos registros a respeito da sua vida, do seu ministério, de tudo aquilo que Deus fez por ele e através dele, e desse legado, dessa nação santa e dessa responsabilidade de representar Deus aqui nessa terra. Vamos dar continuidade à nossa aula trabalhando um pouco a respeito do nome do livro. Na Septuaginta, que é a tradução dos 70, este livro recebeu o nome de Deuteronômio, que tem o significado de segunda lei. É fácil você perceber porque é uma tradução da nossa versão, Deuteronômio. Então, Deuteros significa segundo e nomos significa lei. Então, seria a segunda lei o significado, tanto da tradução da Septuaginta como da nossa tradução em português, que foi uma cópia da Septuaginta. Esse título surgiu de uma tradução errada do Deuteronômio 17:18, que diz assim: quando subir ao trono de seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Então, onde se encontra essa expressão cópia dessa lei, ela foi entendida como segunda lei. Na verdade, isso é um pouco confuso, porque
quando tratamos de Deuteronômio, ela não é uma segunda lei, ela é a mesma lei. Tanto que nós vemos isso quando a gente vai para o original, para ver o nome do livro, e são usadas as primeiras palavras do Deuteronômio. Então, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Estas são as palavras ditas por Moisés a todo o Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, de frente a Sufi, entre Pará, Tofel, Labã, Arazote e de Isabe. Então a tradução, o nome desse livro na versão hebraica é Ele Hadebarim e tem esse significado das duas primeiras palavras da nossa tradução em português, que significa estas são as palavras. Contudo, é mais comum utilizar-se o termo abreviado que se chama Hadebarim, as palavras. Então, como nós podemos perceber, ela não é uma segunda lei, mas ela é um complemento da lei. Ela é agora o povo, como se você tem acompanhado os estudos, você tem percebido que o povo ele está vindo de uma estrutura de sociedade um pouco mais rural, mais nômade, e agora o povo está entrando para conquistar uma terra. Então agora eles vão entrar na urbe. Então essas leis, que é a mesma lei que foi dada no Pentateuco, ela precisa de algumas reformulações, ela precisa de algumas ampliações. Agora essas leis têm que compreender não só o modo israelita de ser como nômade, mas agora tem que compreender essa vida na urbe, na cidade, nessa terra prometida, a qual eles estão entrando no livro de Deuteronômios. E é sobre isso que nós vamos aprofundar um pouco mais no estudo agora. O tema geral do livro são os relacionamentos da aliança. O que significa para Israel ser o povo de Deus no contexto da conquista e do estabelecimento da terra? Que privilégios e responsabilidades implicariam nessa condição de povo escolhido para que essa geração de Israel e para as gerações futuras do povo de Deus? Você se lembra que lá na revelação inicial da aliança, no Êxodo 19, acho que de 4 a 6, o Senhor declarou que havia liberado o seu povo do Egito sobre asas de águia e depois o tornaram o seu povo e propriedade especial, um reino de sacerdotes e nação santa. A vocação dele era ser um povo de servos mediante a graça salvadora de Deus a todas as nações da terra. Deuteronômio continua com esse tema, destacando a eleição divina de Israel. Essa função de povo escolhido deveria ser vivenciada dentro das linhas claramente definidas. Essas estipulações da alianças reagiam a cada aspecto da vida do povo, tanto política, social, religiosa, a viver como o povo de Deus. O texto que talvez mais resuma o conteúdo de todo o livro de Deuteronômio, com certeza é o capítulo 6, de versículo 3 ao verso 6, que diz assim: Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você terá muito número numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor e o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Que todas as palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Interessante que nós temos desse texto uma das orações principais do judaísmo ainda hoje, que é ela chamar, que é a tradução da primeira palavra escuta, ó Israel. Então escuta, ela chamar, ela tem um sentido para o povo judeu muito bonito, porque não é apenas um escutar de ouvir, mas é uma escuta que responde, é uma escuta obediente. Então, quando você obedece aos mandamentos, você escuta os mandamentos, você obedece em resposta àquilo que você escuta. Não é simplesmente escutar, mas é colocar em prática, é fazer. Quando ele diz amará, o Senhor teu Deus amará, ela não é só emoção,
de amor, de sentimento, mas tem a ver também com decisão, tem a ver com uma devoção. Então, é um amor que devota, é um amor sincero, devoto de todo o coração, que se humilha, que se coloca diante, que reconhece a grandeza desse Deus. Então, escutar e amar tem quase que o significado de obedecer e viver essa vida de devoção, que você escuta, responde em obediência, que você tem a emoção, mas ela não fica só no campo da emoção, ela é essa decisão. Isso significa para Israel ser o que está lá no Êxodo 19, um reino de sacerdotes. Então, através desse reino de sacerdotes aqui na terra, eles iam mostrar a sabedoria e justiça de Deus. Ah, nós chamar, ou nessa escuta, ó, Israel, também nós temos o Senhor é o único Deus. Então, o que está acontecendo? Israel precisava saber, adorar e saber que existe apenas um único Deus. A terra onde eles estavam entrando agora era uma terra cheia de ídolos, cheia de falsos deuses, cheia de povos com outras culturas, com outros costumes. E Moisés está entendendo que você adorar esses falsos deuses, na hora que o povo tivesse contato com essas outras culturas, eles iam ter a percepção, ou talvez sofrer com isso. Então é muito importante quando Moisés diz: existe um único Deus, adore esse único Deus. Os propósitos do livro do Deuteronômio. Em primeiro lugar, era preparar o povo para a conquista da terra de Canaã. Primeiro, o livro declara novamente a aliança entre Javé e Israel para uma geração reunida nas planícies de Moabe, antes da conquista de Canaã, sob Josué. A maior parte da geração que havia ouvido e aceitado a aliança no Sinai, 38 anos antes, estava morta. Os seus filhos precisavam agora ouvir da aliança, confirmando a lealdade a ela. As instruções para a confirmação futura da aliança dão a entender que cada geração do povo de Deus tinha que se apropriar das histórias de seus atos salvadores e compreender de novo com a aliança. Então, assim também apresentar os preceitos da lei em termos práticos. Em terceiro, dar a Israel instruções e advertência a respeito dessas leis e estimular a lealdade a Deus e a sua lei. O fato é que Deus livrou Israel da escravidão egípcia. Ele é o único Deus verdadeiro e central na apresentação que Deuteronômio faz da aliança, porque só há um Deus e ele exige a lealdade total de seu povo. E porque só há um Deus, ele deve ser cultuado no único lugar por ele escolhido. O Deuteronômio e o Novo Testamento. Ninguém tem dúvida na importância do livro de Deuteronômio para os autores do Novo Testamento. Eles citam mais de 80 vezes. Jesus, em especial, citou o livro de Deuteronômio quando foi perguntado a respeito do maior dos mandamentos e ao ser tentado no deserto. Nessa ocasião, ele utilizou-se 3 vezes deste livro. Lá em Mateus 4 diz assim: Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso ele está usando como base o livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, que diz assim: Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu, nem os teus pais conhecias, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Em Mateus ainda 4:7 diz assim: Jesus lhe respondeu: Também está descrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. Não coloqueis à prova o Senhor vosso Deus, como fizeste em Massá. Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a só ele prestará culto. Deuteronômio 6:13 diz: Temerás o Senhor teu Deus, e ele prestará culto, e jurarás pelo teu nome.
O estilo de Deuteronômio é bastante diferente dos demais livros do Pentateuco. Isso não é uma surpresa, porque cada um deles tem um modo próprio de transmitir a mensagem. Comparados entre si, todos são muito diferentes uns dos outros, ainda que possuam semelhança e pontos de ligações. No início do livro, encontramos Moisés discursando à Assembleia de Israel em Moabe. 40 anos haviam se passado desde o Êxodo e a longa jornada desde o Sinai foi completa. Os inimigos na Transjordânia, a essa altura, já haviam sido derrotados e tudo estava pronto para a conquista da terra de Canaã. Assim, Moisés pronunciou um discurso de despedida com instruções e exortações acerca da aliança. Moisés faz um resumo das relações passadas entre o grande rei e seu vassalo. Ele vai destacando os pontos altos no relacionamento de Deus com o seu povo, desde a aliança no Sinai, quase 40 anos antes. Depois desse resumo dos fracassos e sucessos de Israel na rota para a Terra Prometida, Moisés exortou o povo de Deus a guardar os mandamentos e a evitar a idolatria, e a se maravilhar com os seus atos salvadores de Deus. O Senhor havia mandado que Israel deixasse o Sinai e fosse rumo à Terra Prometida. O caminho foi árduo, sobrecarregando Moisés quase ao seu limite. Mas por fim, Israel chegou a Cades Barneia, na fronteira da Terra Prometida. Ali o povo rebelou-se, recusando a entrar na terra. O Senhor então condenou o povo a vagar pelo deserto até que todos morressem. Após tentativas inúteis de invadir a terra de Canaã sem o auxílio de Deus, as tribos seguiram para o norte, desviando-se de Edom, chegaram por fim a Moabe. Dali pediram permissão para atravessar o território amorreu, mas foram tratados com desprezo por Sião, que era rei dos amorreus, e Og, que era rei de Bassã. Deus então entregou esses dois nas mãos de Israel, permitindo assim que Israel tomasse posse de toda aquela região da Transjordânia. Ali Moisés havia requisitado que lhe fosse permitido liderar o seu povo até Canaã, que é a terra prometida. O Senhor, porém, negou o pedido de Moisés, porque lá em Meribá, Moisés não havia confiado em Deus e não respeitado a sua santidade. Depois desse esboço histórico, Moisés lembrou a seu povo dos seus privilégios especiais como beneficiário da graça de Javé expressa na aliança. Moisés lembrou o povo do que Deus fizera no passado, fazendo-se conhecido a ele. O Deus invisível que age na história não pode ser representado em pedra ou madeiras inanimados, nem em sua criação. A idolatria levaria ao castigo de destruição e exílio. O motivo para Israel servir e cultuar exclusivamente Javé está na intervenção singular de Javé em favor de Israel, livrando da escravidão e firmando com ele uma aliança. Uma breve introdução coloca a aliança no contexto do êxodo do Egito e da conquista bem-sucedida do território do outro lado do Jordão. Depois de exortar a geração presente de israelitas a se identificar com os seus pais no Sinai, Moisés relacionou os Dez Mandamentos, o verdadeiro coração da aliança do Sinai. Aqui o grande rei é identificado como Eu sou o Senhor, o teu Deus, e descreve a história do seu relacionamento com o seu povo servo, que os tirei do Egito, da casa da servidão. O primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. É o princípio básico da aliança. Os mandamentos seguintes detalham as implicações da devoção exclusiva de Israel a Deus quanto às relações com Deus e com as outras pessoas. Moisés desafiou a nova geração à obediência. Deuteronômios capítulo 5, de 32 a 33, diz assim: Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor, o vosso Deus. Então, como condição para uma vida próspera na terra da promessa. O princípio mais básico, sem dúvida aqui,
é o amor de Deus completo e exclusivo. A natureza fundamental da relação entre Javé e Israel consiste no conhecimento de que Deus é um e de que seu povo, para usufruir os benefícios da promessa feita aos patriarcas, deve prestar-lhes fidelidade sincera e obediência inabalável. É junto a este pensamento, Israel deveria reconhecer que a bênção é um produto da graça de Deus e não da justiça deles mesmos. A função de Moisés como mediador da aliança e intercessor para Israel, que sempre acabava sendo desobediente, é de novo destacada. Os incidentes do bezerro de ouro, as murmurações no deserto e a rejeição da dádiva divina da terra ilustram a rebeldia persistente de Israel. Amor a Javé e amor aos necessitados, o apelo pela. Tendo exposto os princípios amplos da relação e da responsabilidade da aliança, Moisés voltou-se para exemplos mais específicos de sua aplicação. Os cananeus cultuavam muitos deuses e em numerosos santuários locais. Como recurso para o culto do único Deus verdadeiro, deveria haver apenas um santuário onde se realizaria o culto da comunidade de Israel. Antes da construção do Templo de Jerusalém, esse santuário central era o lugar em que ficavam o tabernáculo e a Arca da Aliança. A divisão específica de estipulações em Deuteronômio termina com as leis da celebração e confirmação da aliança. Quando Israel, por fim, entrasse na terra prometida, a terra de Canaã, deveria reconhecer a provisão fiel do Senhor. O povo deveria fazê-lo oferecendo-lhe as suas primícias, recitando ao mesmo tempo a história de sua relação beneficente com ele, dentro da aliança, desde os antigos pais até o presente. Depois de oferecerem a primeira colheita de grãos para o Senhor, os lavradores israelitas deveriam entregar aos levitas e aos cidadãos dependentes do dízimo da produção. Deste modo, o tributo a Deus e o sustento dos necessitados juntavam-se em um ato glorioso de culto. Assim, tendo delineado o extenso conjunto de estipulações, Moisés ordenou que o povo obedecesse a ele, mas não só de modo superficial, mas de todo o coração e alma. No capítulo 26, 16, diz assim: O Senhor, o seu Deus, lhes ordena hoje que sigam esses decretos e ordenanças, obedeçam-lhes atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. A própria essência da aliança era a promessa de que o povo havia feito de ser o povo de Deus e a promessa do Senhor de ser o seu Deus. A vontade de Deus era que Israel continuasse a ser o seu povo especial, em uma comunhão santa, chamada para ser a expressão do louvor e honra do Senhor. Um elemento de muitos tratados antigos era a descrição das recompensas pelo cumprimento fiel de suas condições e das punições adequadas à desobediência a eles. A maldição e a bênçãos em Deuteronômio capítulo 27 e 28 mostram a influência dessa forma de tratado. A primeira lista de maldições trata das violações representativas da aliança, sem especificações da forma que as maldições poderiam tomar. A parte das bênçãos promete prosperidade e reafirma a intenção divina de fazer Israel de um povo exaltado e santo. A segunda lista de maldições ameaça com a perda de prosperidade, doença e pestilência, derrota e deportação, com todas as suas implicações, e uma inversão de papéis entre Israel e as nações. Em vez de ser exaltado entre elas, Israel tornar-se-ia servo delas. Tudo isso resultaria numa aflição indizível e desesperante. De fato, a violação da aliança desfaria o êxodo e lançaria a nação de volta às garras da servidão. Embora a cerimônia de renovação da aliança não seja narrada, é claro que a geração seguinte de Israel assumiu um novo compromisso com a aliança.
A provisão divina para o futuro da aliança incluía um novo líder que sucederia a Moisés como mediador da aliança. E esse líder será Josué. E a lei, o texto da aliança, é colocado sobre a guarda dos sacerdotes. A provisão de Deus para o futuro da aliança também inclui um cântico, cujo propósito era lembrar à nação os votos da aliança que haviam feito. Por fim, Deus ofereceu um registro da lei, de modo que as gerações futuras pudessem conhecer a sua vontade. O Senhor, fiel à antiga forma de tratado, invocou o céu e a terra como testemunhas das promessas que Israel havia feito por juramento. Moisés, em resposta à ordem do Senhor, ele subiu ao Monte Nebo para esperar o dia de sua morte. O fato de um grande líder como Moisés não ser poupado do julgamento quando falhou em sua confiança em Deus e no respeito para com a sua santidade serviu como um duro alerta para que Israel evitasse erros como os dele. Depois de louvar o Deus do livramento e da aliança, ele mencionou as tribos por nome, atribuindo a cada uma delas uma bênção profética. Ele concluiu com louvor ao Deus de Israel e com uma promessa de que seus escolhidos por fim triunfariam sobre todos os seus inimigos. Tendo subido o monte Nebo, ou Pisga, Moisés viu toda a terra prometida, a terra que era prometida aos patriarcas. Ele então morreu e foi sepultado pelo Senhor num túmulo desconhecido e não demarcado. Com grande lamento, o povo de Israel chorou a sua morte. Ainda que Josué possuísse o espírito e a autoridade de Moisés, nem ele e nenhum homem algum seria comparável a esse gigante sobre a terra, conhecido face a face por Deus, o grande porta-voz de Deus. Deuteronômios foi dirigido especificamente para uma geração mais jovem de Israel, prestes a entrar na Terra Prometida. Entretanto, ela transmite princípios e verdades teológicas eternos e adequados para a Igreja e ao mundo de hoje. Aquela nova geração de israelitas serve como um modelo de povo de Deus em todas as eras. Nós, a exemplo deles, somos um povo com um passado em que Deus agiu para nossa salvação e revelou a sua vontade para a nossa vida. Mas não basta possuir orgulhosamente uma herança de fé. Nós, como eles, somos um povo com um presente. Precisamos também nos dedicar pessoalmente a Deus hoje. Por fim, nós, a exemplo deles, nós somos um povo com um futuro que depende de nossa fidelidade contínua a Deus. A aliança de Deuteronômios prenuncia aquela nova aliança, não escrita em pedras, mas no coração de homens. Jeremias vai dizer lá no capítulo 31 que por fim vai se cumprir em Cristo Jesus, lá em Mateus 26, 28. O Deus de Israel redimiu o seu povo da servidão e do caos e escolheu identificar-se com eles numa aliança eterna em seu Filho Jesus Cristo e por meio dele oferecesse pela sua graça o mesmo para todos os povos e em todos os lugares. Obrigado por acompanhar esse material até o fim. Assim a gente conclui o último livro do Pentateuco. Meu desejo é que esse estudo possa ter te abençoado, que Deus possa ter falado a sua vida através dele. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.